Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Ale Conecta. E para conversar com a gente hoje, eu trago a doutora Velê, da Comissão de Defesa Animal da OAB aqui de São Paulo. Ele é presidente da comissão e a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre essa nova lei sancionada aí no último dia 29 de setembro pelo presidente Jair Bolsonaro, que aumenta a pena de até 5 anos para quem maltratar os animais. Seja muito bem-vinda, doutora Maíra. Muito obrigada, Tayana, e o meu abraço aí a todos os telespectadores da Rede Alesp. Doutora, vamos lá, então. No último dia 29, foi sancionada a lei de número 1005 de 2019, que aumenta aí a punição para quem praticar atos de abuso, maus tratos, ferir, mutilar os animais. Vamos lá, o que entra aí nesse maus tratos aos animais? A gente sempre bate na tecla do que é o maus tratos aos animais, mas a gente queria saber o que entra e quais os animais que estão aí sujeitos, né, a essa proteção pela lei. São apenas os animais domésticos? Entra também os animais rurais? Conta um pouquinho para a gente sobre essa lei aí. Tayana, esse projeto de lei é interessante, ele mexe somente na pena e acaba tendo um efeito sobre o processo crime. Então, vou explicar isso para vocês. A tipificação de maus tratos não mudou. Então, os tipos de maus tratos, os verbos penais que contemplam todos esses tipos de maus tratos, se mantêm os mesmos, né? É interessante dizer que a gente tem normas técnicas do Conselho Regional e do Federal de Medicina Veterinária que tentam realmente dar um rol exemplificativo de maus tratos. Ele nunca é exauriente, ele nunca se fecha, porque, infelizmente, conforme a sociedade avança, também os tipos de maus tratos são atualizados, as pessoas têm uma criatividade também para aquilo que não é bom. Então, a gente não pode fechar esse rol. Mas, basicamente, o que diz o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, um diploma legal que tem mais de 20 anos no Brasil, é que todos os animais silvestres, domésticos, e esses silvestres nativos ou exóticos, sendo da nossa fauna brasileira, ou estando em rota migratória, não importa, eles são protegidos contra maus tratos. Então, esse projeto de lei, o 1095 de 2019, que se tornou lei, foi sancionada aí pelo presidente Jair Bolsonaro, acabou nos trazendo a possibilidade de ter um instrumento jurídico melhor para trabalhar as ações de comando e controle. Então, a Polícia Militar vai continuar acompanhando as ações de flagrante, a Polícia Civil vai receber as denúncias de maus tratos, por isso é importante, agora mais do que nunca, denunciar, mas essa alteração de lei só veio atingir cães e gatos, né? Então, originalmente havia um projeto de muitos anos atrás, de autoria do deputado Ricardo Izar, que tramitou durante muitos anos. Esse projeto de lei que foi aprovado é quase que uma cópia desse projeto que tramitava há anos, né? Um outro deputado apresentou, o deputado Fred Costa, e conseguiu lograr êxito aí e aprová-lo no Senado. Então, ele sofreu, na verdade, uma série de substitutivos, emendas durante seu trâmite legislativo na Câmara, até chegar ao Senado Federal. E lá no Senado eles aceitaram o último texto que tramitou da Câmara para o Senado. E esse texto dizia basicamente o seguinte, que ficavam agravadas as penas de maus tratos no Brasil apenas para cães e gatos, ou seja, todos os outros animais de fazenda, muita gente fala que são domesticados, animais de interesse econômico, animais de produção, os animais silvestres e uma série de outros animais ficam de fora desse agravamento das penas. É importante dizer que isso não foi uma escolha aleatória da Câmara dos Deputados e do Senado. Lá nós temos a maior bancada ruralista aí que se vê em muitos países. É uma bancada ruralista muito forte, então eles não queriam que essa proteção chegasse a gado bovino, a gado suíno, como se esses animais não tivessem os mesmos direitos dos cães e gatos. E de fato no Brasil não tem, mas eles sem dúvida fazem jus a uma proteção legal tal qual os cães e gatos, né? Infelizmente a gente não avançou tanto ainda, porque enquanto existia essa bancada ruralista, enquanto as pessoas votarem em pessoas que pensam no agronegócio do século passado e não em políticas de bem-estar animal, a gente vai ter essa trava. Mas foi um grande avanço.
e no que diz respeito ao agravamento de maus tratos, mudou também o tipo de regime da pena. Então, veja, a gente tinha uma pena de 3 meses a 1 ano, para casos de maus tratos, ferir, golpear, mutilar animais, e para cães e gatos ela passa a ser de 3 a 5 anos. Aliás, de 2 a 5 anos, perdão. Qual a diferença que você vê também em relação a esse agravamento de pena? Não é só o aumento da pena em si, mas há também a mudança do regime que passa a ser de reclusão. Ele deixa de ser de detenção para passar a ser de reclusão. Isso faz, no processo penal, com que o início do cumprimento da pena após uma condenação seja feito no regime fechado. Então, há uma maior sensação de punição daquele autor de um crime grave. Então, é o reconhecimento de que vitimizar animais, ainda que por enquanto só cães e gatos, tem um peso muito grande na sociedade brasileira, né? Nós, advogados animalistas, entendemos que a vítima desses crimes não é só a sociedade ou a incolumidade pública, como se diz sempre na doutrina penal, mas, na verdade, é o próprio animal, que tem direitos por si, porque também é um sujeito moral e um sujeito de direitos. Ou seja, se todas as nossas ações humanas podem atingir aquele ser senciente, que experimenta todas as sensações de dor, prazer, como um ser humano, dentro das possibilidades dele, enfim, não importa como, ele consegue perceber tudo isso e, portanto, ele faz jus a uma proteção. E a gente não está falando de um mero objeto, né? Como fala o nosso Código Civil até hoje. Infelizmente, é outra legislação que precisa ser alterada. E, finalmente, a gente ainda continua com a pena de multa, somada à pena de reclusão, e também a perda da guarda do animal. É importante dizer que essa parte da lei ainda carece de regulamentação, então é importante aí que tanto o ente federativo da União, como também os estados e até os municípios façam regulamentações para que possam aplicar isso de uma maneira ampla. Porque de que maneira eles estão falando em perda da guarda do animal? Eles não podem ter o próprio animal que maltrataram, o autor do crime, ou ele também não pode ter e adquirir outros animais durante um prazo, né? Aqui no estado de São Paulo a gente tem uma regra parecida para infração ambiental de maus tratos, e a pessoa perde o direito de ter a guarda do animal por 5 anos, mas também não foi regulamentada. Então é uma coisa que a gente precisa exigir aí dos nossos gestores públicos ambientais. E a gente sabe que nesse atual momento do governo, onde a gente está vendo uma série de retrocessos ambientais, a gente não teria um agravamento de penas de maus tratos para animais como um todo. Então a gente está vendo as queimadas, né, na Amazônia, no Pantanal, muitos animais morrendo. A gente pode pensar, por exemplo, em fazer uma análise e verificar que esses animais silvestres também são aí objeto de maus tratos diretos, também em ambientes assim que contemplem a vida silvestre. E se isso acontece, infelizmente a pena é baixa ainda, de 3 meses a 1 ano, com causa de agravamento de pena em caso de morte do animal. Isso quer dizer o quê? Que para Tayana, infelizmente a competência para processamento dessa ação penal vai ser do juizado criminal, e aí cabe transação penal, sursi, todos as benesses, os benefícios e as medidas penais para facilitar a vida do autor do crime. Enquanto que agora, para cães e gatos, dependendo da pena a ser fixada, já que ela vai variar de acordo com a gravidade aí do crime cometido de 2 a 5 anos, é possível sim que numa audiência de custódia o juiz arbitre uma fiança liberando essa pessoa ou converta o flagrante numa prisão preventiva, caso ele não cumpra os requisitos aí da liberdade provisória. Isso quer dizer que a gente vai ter uma sensação de punição maior. No entanto, a gente ainda está falando do processo. Lá, ao final do processo, provados os maus tratos, com contraditório, ampla defesa, todos os direitos do réu, aí sim, ele vai cumprir uma pena mais dura e inicialmente em regime fechado. Vai mudar bastante a punição de crime de maus tratos a animais no Brasil com essa nova lei, Tayana. Então, Maíra, a gente pode considerar que esse é um grande passo. A gente havia conversado há uns 2 meses atrás, né, sobre maus tratos de animais, a gente vive batendo aí nessa tecla, até para a gente tentar
trazer realmente mais políticas públicas nesse sentido. E a gente havia conversado um pouco sobre isso, a gente estava falando sobre a pena. Então, realmente, acho que essa nova lei aí é um grande passo, embora proteja apenas animais domésticos, né, cães e gatos. Agora, quando a gente fala em maus tratos animais, vamos supor, eu quero denunciar, né, o que eu posso denunciar? Vamos lá, o que mais acontece? Às vezes a gente vê animais que apanham, ou animais que são... Tem gente que corta a orelha, corta o rabinho, infelizmente zoofilia tem bastante. Então, tudo isso é material para que eu faça uma denúncia? Com certeza, Tayana. Partindo disso que você falou, a gente estende um largo rol de tipos de maus tratos. Então, por exemplo, envenenar um animal, sem dúvida, é um tipo de maus tratos muito grave. Queimar esse animal, infelizmente ainda acontece esse tipo de coisa com substâncias químicas ou mesmo com fogo, esse tipo, água fervente, enfim, existe esse tipo de crueldade ainda na nossa sociedade. E tem gente que viaja e às vezes deixa o cãozinho ou o gatinho dias sozinho. Isso também é considerado? Sim, se resultar um efeito no animal e realmente um veterinário vai poder afirmar isso através de um exame de sanidade para ver se ele está são física e inclusive mentalmente, se ele não sofreu com aquilo, se ele não desenvolveu um transtorno, um comportamento diferenciado, qualquer desvio de comportamento pode ser considerado também um dano oriundo de maus tratos. E aí o médico veterinário, examinando aquele animal, se estiver vivo, que é o que a gente sempre espera, através de exames clínicos, patológicos, exames complementares, e se morto, através da necrópsia, que é um exame que vai poder dizer qual foi a causa mortis daquele animal e se os maus tratos infligidos àquele animal provocaram a morte dele. Então, sem dúvida, a pena já está mais grave, já está vigente, já foram presos em flagrante, até onde eu tenho conhecimento, 2 pessoas, uma em Minas Gerais e um senhor aqui em São Paulo. Esse senhor de São Paulo era de um canil clandestino, de um animal muito pequenininho, eu acho que era um tipo de um pincher, alguma coisa assim, eu vi as imagens, né, e eles estavam no meio de todo tipo de sujeira, de insalubridade, desnutridos, isso é claramente maus tratos. Então, você tem que sempre ouvir o médico veterinário. A autoridade policial, ela pode constatar indícios de maus tratos e conduzir até a delegacia. Hoje, com essa nova lei, o delegado não pode mais arbitrar fiança ou simplesmente pedir a assinatura de um termo circunstanciado e mandar esse réu para a rua. Aliás, que ainda nem seria réu, né? Seria o preso em flagrante. Não, ele vai ser obrigado a apresentar esse senhor ou essa senhora para uma audiência de custódia diante da autoridade policial em 24 horas. Então, ele manda uma nota de culpa para essa autoridade judicial e ela vai avaliar se os requisitos da prisão em flagrante foram cumpridos, se há indícios de maus tratos, vai fazer uma análise básica do que aconteceu, muito melhor do que muitas vezes um delegado tem condição de fazer. E aí ele vai dizer, olha, eu vou arbitrar a fiança para você ou não, você vai continuar preso, respondendo esse processo detido, transformando essa prisão em flagrante numa prisão provisória ou, aliás, uma prisão preventiva, né? Ou simplesmente ele pode isentar a pessoa da fiança, num caso mais leve de maus tratos, entendendo que foi por ignorância, por alguma questão assim. E aí fica claro, se você não alimentar bem seu animal, se você deixá-lo preso, como você perguntou, por muito tempo, se tiver um resultado negativo que possa ser aferível, detectado no animal por um médico veterinário, não tenha dúvidas que realmente esse autor do crime de maus tratos vai responder perante a justiça e a novidade, perante um juiz ou uma juíza da vara criminal, uma vara comum de crimes graves, não mais diante do juizado criminal. Isso é um ganho enorme em termos de qualidade do processo, porque você pode fazer uma perícia muito melhor, você pode trazer mais testemunhas, você pode fazer um processo mais robusto e de forma muito mais ampla provar que aquele crime aconteceu. Para o réu também tem um lado positivo, se ele não for realmente autor do crime, se houver alguma confusão, por exemplo, um animal é encontrado caquético, muito magro, mas durante o processo, o possuidor, eu não gosto de falar esse termo, mas enfim, né, o tutor daquele animal,
ele consegue provar que o animal tinha uma doença grave, por isso ele estava muito magro, mas ele era bem nutrido, bem cuidado, estava sofrendo um tratamento médico veterinário, ou seja, prova que cuidava da melhor maneira, ele também vai ter mais possibilidades de se defender. Então é o processo ideal que a gente chama para que a justiça seja feita. Então, só para deixar claro, aquela velha mania que as pessoas tinham de cortar o rabinho e orelhinha é maus tratos, não pode fazer também. Não pode. Hoje em dia, essa cirurgia, né? Primeiro, cordectomia já é proibida, você não pode de maneira nenhuma cortar cordas vocais através de cirurgia. Orelha também não é recomendável, e são recomendações do Conselho Regional e do Federal de Medicina Veterinária, muitas dessas cirurgias já proibidas no país por essas normas técnicas, e aí no processo, obviamente que um juiz vai se basear na norma técnica e vai chamar médicos veterinários para dizer, isso foi ou não foi maus tratos, então também aqueles proprietários de canis têm que saber disso, né? Então você vê muitas vezes aí orelhas de pitbull sendo cortadas de maneira equivocada, sem analgesia, qualquer procedimento que seja exclusivo de um médico veterinário feito por outra pessoa, já caracteriza maus tratos, tá? Por exemplo, essa questão do corte da orelha, né? Do corte da cauda, da mesma maneira. E se não fizer com analgesia, pior ainda. Então, quer dizer, uma pessoa que não é um veterinário nem tem condição de fazer isso. Isso só pode ser feito com indicação de um médico veterinário. De repente, para corrigir uma doença, né? Tem alguns cães que têm, por conta de uma questão genética, o que a gente chama de entropia, né? E aí a pálpebra vira para dentro, os cílios daquele animal começam a machucar e furar o olhinho do animal. E aí sim, se faz uma cirurgia por uma questão que não é estética, que é uma questão de saúde, para salvar a visão daquele animal, para poupá-lo da dor. Aí é uma outra coisa, mas sem dúvida, todas as práticas de manejo inadequadas hoje com animais, com cães e gatos, vão ser observadas muito mais de perto pela autoridade policial. E as denúncias com certeza vão aumentar, porque a sensação de punição também vai aumentar. Nem em todos os casos será vista a pena efetiva de reclusão, quer dizer, você não vai ver a pessoa presa em todos os casos. Quando for mais leve, certamente aquela pessoa vai ter, sendo primária, não tendo cometido esse crime com dolo, de uma maneira muito clara, ou não sendo nada grave, ela vai ter oportunidade aí de se explicar no processo e vai pegar uma pena mais leve. Agora, para quem maltratar, com a intenção de maltratar, certamente essa pessoa vai ter grandes dificuldades e vai ter que contratar um bom advogado ainda assim para fazer a sua defesa. Agora a gente sabe que a lei, então, muda a pena. E a questão da fiscalização, hein, doutora? Mudou alguma coisa? Você espera que agora com essa nova lei que aumenta a pena, também venha uma lei aí para fiscalizar canis, fiscalizar locais realmente onde tem esses cães e gatos, para realmente aumentar aí a proteção desses animais, né? Com certeza, Tayana. Você tocou num ponto muito importante, o comércio de animais, né? Ele gera de uma maneira muito ampla uma grande possibilidade, uma gama enorme de canis que não são regulamentados, que não são compromissados com a saúde do animal, e da mesma forma gatis também, é muito comum de gatos de raça, que não tratam o animal como deveria minimamente ser tratado em condições de bem-estar animal, né? E aí, ou por falta de manejo, de conhecimento de manejo, a pessoa quer lucrar com uma raça, mas nunca cuidou daquela raça, porque força as matrizes a terem, a engravidarem em todos os cios, sem intervalo, tendo uma prenhez atrás da outra, obviamente que isso desgasta o animal, cruzando essa fêmea com mais de um macho, isso acontece, isso multiplica o número de filhotes muitas vezes, e a mãe não aguenta uma grande quantidade, principalmente fêmeas pequenas ou mais velhas, né? E é tão terrível isso, porque eles não são castrados, Tayana, essas mãezinhas e também os padreadores, e muitas vezes elas velhinhas já, sem muita qualidade, né, para o produto que eles esperam, são doadas para alguém, isso quando são doadas e não são eutanasiadas ou abandonadas, e aí a pessoa que pega também quer tirar a cria dessa cachorrinha já idosa.
dessa gatinha já idosa, cheia de doenças, de problema. Então, infelizmente, enquanto as pessoas comprarem animais, haverá problema. É muito difícil você conhecer alguém que chegue para mim e fale, olha, eu fiz uma compra consciente, eu conheci a mãe daquele animal, eu conheci o pai, eu verifiquei se estavam em boas condições de saúde, se eram bem tratados. Não, a pessoa compra numa feira do rolo, na estrada, ou num pet shop, achando que isso por si garante a saúde do animal. E não é verdade. Muitos animais de raça têm chegado nos lares do Brasil com graves doenças como sinomose, parvovirose, leishmaniose, por falta de vacinação e de manejo adequado, muitas vezes vivendo no meio de ratos ou de um ambiente insalubre. Então é aquela ótica do lucro que não sabe que está lidando com a vida. Quem lida com vidas tem que saber com o que está lidando. Então, enquanto houver compra, estímulo de mercado, as pessoas quiserem a raça mais do que o animal, obviamente isso vai estar muito estimulado. A gente já tem notícia, por exemplo, de criação de pitbulls para rinha no Brasil há algum tempo. E esses campeonatos, verdadeiros campeonatos, estão se tornando internacionais, atraindo a criminalidade de outros países do mundo, porque exatamente a lei aqui é mais branda. Agora, com esse aumento de pena, espera-se que essa atividade seja um pouco mais debelada, e aí sim, a fiscalização tem um papel muito importante. Porém, a fiscalização, Tayana, funciona no Brasil basicamente através de denúncias. Como a gente tem um efetivo muito pequeno de policiais para atenderem a demanda de fiscalização, a prefeitura poucas vezes tem contingente de bem-estar animal para fazer esse acompanhamento nos lares, nas pet shops, e o Conselho Regional de Medicina Veterinária, que também tem culpa disso, acaba não fiscalizando uma série de estabelecimentos que têm responsáveis técnicos veterinários registrados, responsáveis por cuidar da sanidade dos animais de qualquer estabelecimento de venda, de pet shop ou de qualquer coisa nesse sentido. O que acontece? Eles cobram lá uma taxa, uma mensalidade, mas eles pouco fiscalizam. Eles também funcionam através de denúncia. Então, é exatamente esse o gargalo que a gente tem. Agora, a gente tem uma lei muito melhor para cães e gatos, né, para poder protegê-los, e, no entanto, as pessoas muitas vezes têm medo de denunciar. Você tem vários canais de denúncia. Quando o crime estiver acontecendo, o canal é 190, ligue, passe todos os dados possíveis. Se for um crime de maus tratos tipificado por abandono, se for um carro, anote a placa daquele carro, o horário em que aquele animal foi abandonado, ligue imediatamente. Tente se munir de provas, porque você vai estar ajudando de verdade a justiça a ser feita. Veja, por que a gente tem uma fiscalização tão ampla para questões de crime ou de infração de trânsito? Porque isso gera multas que interessam ao Estado, por isso você tem um efetivo muito grande. Então agora, se você tem uma pena de multa, também deveria haver por parte da prefeitura também e por parte aí de todo o poder público uma atenção muito maior em colocar um corpo efetivo de fiscalização para acompanhar o que está acontecendo. Então, se a gente não pode saber em cada casa o que acontece com o animal, e depende de denúncia, certamente a gente pode fazer uma ampla fiscalização em canis, gatis, pet shops, clínicas veterinárias, hospitais veterinários e todos esses locais onde há uma grande circulação de animais. E com isso também a gente precisa alertar aí o médico veterinário, que já sabe da sua responsabilidade de notificação compulsória caso reconheça crime de maus tratos em um animal. E aí, sabendo bem, tecnicamente, que lesão ele sofreu, ele comunica a autoridade policial e comunica o Conselho Regional de Medicina Veterinária em sigilo, falando o que está acontecendo, apontando. E aí, se ele for hábil, claro, o médico veterinário sabe chegar no tutor e perguntar o que está acontecendo. Muitos médicos veterinários percebem que às vezes há uma questão econômica envolvida e aí sugerem serviços de ONGs para que ajudem aquele animal. Ou seja, às vezes a pessoa não está tratando da melhor maneira por uma falta de poder aquisitivo. Isso tem solução, muitas vezes, tá? O problema é realmente aqueles maus tratos propositais, com dolo específico. Aí, realmente, é denúncia.
se munir de todas as provas, e aqui no estado de São Paulo a gente tem a DEPA, Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, onde você pode fazer o upload de vídeos, de fotos, colocar todas as informações atinentes a qualquer crime de maus tratos que você esteja verificando. Mas a DEPA funciona para aquele crime continuado, sabe? Então, por exemplo, você não pegou em flagrante, o animal não está sendo maltratado naquele momento, mas você consegue captar pequenas fotos, pequenos trechos de vídeo, ou tem testemunhas na sua vizinhança desses maus tratos, mas não consegue, no momento exato, pegar esses maus tratos, por exemplo, colocar em corrente curta o tempo todo, ou você não tem ângulo de foto, aí você você faz o registro, aliás, pela delegacia eletrônica ou pela delegacia mais próxima aí do seu local, do local dos fatos. No entanto, se você verificar esse crime em loco, aí você tem que ficar aguardando a viatura da Polícia Militar, discar 190, se identificar e esperar que ela chegue. É importante dizer que a Polícia Militar tem um grande problema, Tayana. Eles não têm para onde levar aquele animal. E eles, por obrigação, no caso de verificação de maus tratos, têm que apreender aquele animal e levá-lo ou para uma ONG ou para uma outra instituição. Então, o poder público vai ter que se munir de uma série de departamentos de bem-estar animal também para receber aquele animal que vem de maus tratos e encaminhá-lo da maneira correta. Um centro de controle de zoonoses não tem por atribuição receber animais oriundos de maus tratos, então não dá para a gente mandar para eles. E os abrigos também, a gente já sabe, de ONGs, de terceiro setor, estão lotados. Então, se for uma questão menor, oriente o seu vizinho, oriente a sua colega de trabalho, o seu familiar, leve-o a um médico veterinário que possa orientá-lo sobre um manejo mais adequado daquele animal. Às vezes a pessoa sai o dia inteiro, deixa aquele animal sozinho, no meio de fezes, de urina, isso é inadequado, isso caracteriza maus tratos. Então, às vezes é uma questão de ajuste de conduta. Se for possível, se for um crime de crueldade, aí a denúncia é o único caminho. Então, essa lei, ela também vai obrigar que aconteçam muitas mudanças, né? Como você citou, por exemplo, que tenha um local para que seja levado, se aumentar realmente os números de denúncias, que a gente espera que realmente aumente, né? Que as pessoas não tenham medo aí de denunciar, porque é isso que vai fazer a mudança, né? E a gente espera também que a gente não esperava que em 2020, nesse ano atípico, uma lei dessa fosse ser sancionada. Então, realmente, é uma coisa que deixa a gente muito feliz e também deixa a gente com a esperança de que venham aí outras medidas de proteção aos animais, não só aos cães e gatos, mas que também venha aí uma lei que tem uma fiscalização maior, que o Estado consiga se organizar, o município consiga se organizar para ter esse tipo de ação e acabar também um pouco com esse comércio abusivo, né? Porque a gente sabe que existem várias raças que precisam de cuidados na hora de ter lá a gestação, o cachorrinho precisa de um cuidado, às vezes precisa ter cesárea, e a gente sabe que muitos lugares forçam uma coisa que não é normal para aquele tipo de raça, né? Com certeza, é o que você falou, é o comportamento abusivo, né? Maltratar, ir além das forças de um animal, né? Obrigar um comportamento que naturalmente não seria repetitivo, não seria um sofrimento, né? Então, isso tudo caracteriza maus tratos. Essa lei, sem dúvida, ela traz um debate muito interessante que a gente já vinha fazendo, mas com novas nuances, com possibilidades maiores, tanto no processo quanto de debate, para que a gente possa conscientizar as pessoas a não fazerem isso. Penas maiores tendem a assustar, sim, não é o único instrumento penal que a gente não quer jogar todo mundo numa cadeia, numa penitenciária, não é isso, a gente quer evitar que os maus tratos aconteçam. Então é importante que a gente atrele sempre ações de educação ambiental, em guarda responsável, fale para as crianças na escola de maneira contínua a importância de tratar bem do seu cão, do seu gato, dos animais do vizinho, dos animais da rua, dos animais comunitários. A criança já crescendo com isso, obviamente isso é uma política muito positiva, porque você vai mudar de fato a prevalência dos crimes de maus tratos no Brasil. Quando você muda a consciência da criança para isso, obviamente você muda a realidade ambiental. Então, isso é extremamente importante. E, além disso, que a gente possa ter um aparato público muito maior, tanto para destinar esses animais e recolocá-los através de adoção em famílias especiais,
aparato também de adestradores ou de especialistas em comportamento animal para os animais que saírem traumatizados dessas situações de maus tratos, porque muitas vezes eles saem com medo, desconfiados, ou mais agressivos, ou mais apáticos, dificultando uma adoção, né? A gente não quer tirar esse animal, que é o que vai acontecer no início, e jogar num abrigo e deixar ele lá para sempre. Não, a gente quer que ele tenha um lar temporário e, se possível, já o definitivo, que ele possa ser adotado por uma família consciente, que entenda que ele é um animal especial, que precisa de amor, de carinho, de afeto, especialmente pelo fato de ter sofrido maus tratos. Então, ele precisa ser acolhido e não pode ser devolvido um animal que passou por isso. Ele não pode simplesmente ser adotado para depois ser abandonado novamente ou sofrer outro tipo de maus tratos. Isso não pode acontecer. E tudo isso demanda educação, né? Então, são ações paulatinas, mas que têm que ser feitas. E agora que nós vimos a força da causa animal, que cobrou de vários parlamentares um papel mais efetivo na defesa dos animais, e isso funcionou, certamente esse mesmo movimento animalista vai continuar cobrando agora a elaboração estruturada de políticas públicas para atender animais que precisam ser destinados, promover feiras de adoção, promover saúde animal, campanhas de vacinação, ajuda para pessoas que moram em regiões periféricas, longe de médicos veterinários, que não tenham tanto poder aquisitivo, mas que possam ter serviços básicos de sanidade animal, uma vermifugação, uma vacinação, de modo a deixá-los saudáveis e a fazer também da vida desse animal algo especial, que é o que nós queremos. A gente não quer combater o crime, a gente quer proporcionar uma vida de bem-estar e de alegria para cada animal que está próximo do ser humano, com certeza, Tayana. Tá certo, doutora Maíra, a gente chegou aí ao finalzinho do nosso programa. A gente sempre vem com essa causa animal e ela não termina, a gente sempre tem muita coisa para falar, então eu te espero em breve aí para a gente continuar essa conversa e, se Deus quiser, aí continuar também ter novidades, né? A gente espera que ainda existam novidades que protejam os nossos animaizinhos. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pelo seu espacinho aí na agenda que você tirou para conversar com a gente, e até uma próxima. Até a próxima, é sempre um prazer falar com vocês que promovem debates de qualidade sobre a causa animal aí no estado de São Paulo e para todo o Brasil. Obrigada. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.